Então, galera, boa tarde para todos vocês. Muito obrigado por estarem presentes aí nesse nosso Hobby Talk, o sexto Hobby Talk do ano. E aí eu, o Rubens, né, colega de vocês, vou estar falando um pouquinho aí sobre observabilidade. Mas nesse tema de observabilidade, eu não pretendo estar falando com vocês tanto na parte conceitual do que é, como funciona e assim por diante. Prefiro passar um pouco mais a minha visão e a minha percepção de observabilidade de um profissional que já passou por N áreas, desde que da parte mais de infraestrutura, como servidores, máquinas físicas, máquinas virtuais e aplicações dentro dessas máquinas, e um profissional que teve que se reinventar, como sempre a gente tem que estar se reinventando ao longo da carreira, para trabalhar mais dentro de aplicações, microserviços, micro front-ends ou na nossa piada interna, né? O serverless, né? Que é onde não tem servidor, não tem cavalo, tu não vai logar num Linux ou num Windows para depurar e buscar soluções e algum outro tipo de dica do que está acontecendo. Então, tu tem que te modernizar. E essa inquietude, essa mudança, para alguns na parte de TI pode ser um pouco chata e para outros gera paixão, acaba sendo apaixonante, que é o meu caso em particular. Tá? Observabilidade é um tema que eu gosto muito, eu acho ele muito importante, ele é muito abrangente e, infelizmente, talvez a gente não consiga tratar todos os âmbitos aqui, mas isso aí gera assunto, gera provocações para os nossos próximos encontros. A qualquer momento, a qualquer dúvida, pergunta, pode interagir. Se eu não estiver olhando a telinha ali com a mãozinha levantada, abre o microfone e fala, a gente está apto aí para fazer uma troca, um pouco do que eu conheço, um pouco do que eu aprendi e trocar aí a experiência e vivência com vocês. Beleza? Combinado? Então, bora lá, né? Bora lá. Parte de observabilidade. A observabilidade, assim, se a gente for ver, ela é uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas ou um método, uma metodologia que pode ter sido criada por alguém ou até mesmo no meu caso, eu gosto de dizer própria, porque tu tem que ter um feeling, tu tem que ter um olhar sobre o que está acontecendo. E ela acaba muitas vezes gerando uma solução técnica. Tu pode comprar essa solução técnica de um player de mercado. Não, tem diversas ferramentas excelentes de observabilidade, inclusive algumas com IA, né? A maioria agora que está se modernizando está colocando uma parte de IA, de inteligência artificial nela, que permite às equipes coletarem ativamente as informações do sistema. Porém, a observabilidade, se a gente for pensar ali que nem no desenho da figura, tu tem um iceberg ali, né? Tu tem a parte de dois níveis, digamos assim, de observabilidade, onde a gente trabalha o monitoramento e a observabilidade como uma propriamente em si. O que que eu quero dizer com isso, tá? O monitoramento. O monitoramento é o mais básico, o mais trivial, o que a gente está mais acostumado, inclusive o que alguns players de mercado de cloud computing te entregam pronto. Por exemplo, tu provisiona uma máquina virtual, uma EC2 no caso da Amazon, uma Virtual Machine no caso lá da Azure. O monitoramento básico ela já vai te dar, que é CPU, tráfego de rede, leitura escrita em disco. Se tu quiser coisas a mais, tu vai ter que instalar os agents, ou seja, tu sai do nível básico de monitoramento e aí tu começa a ir para um nível mais avançado, ou mais detalhado, mais minucioso, que aí a gente trata mais como observabilidade, tá? Então, no nível básico, tu tem a CPU, memória, quanto de crédito tu está gastando e assim por diante. Porém, na observabilidade maior, quando a gente entra para dentro de uma aplicação, entra a regra de negócio, por exemplo, num sistema de provas, quantas provas foram feitas por dia? Talvez isso aí não impacte a tua aplicação, mas isso aí impacta o teu negócio. Qual é a abstenção das provas? Tu pode gerar métricas num sistema de provas em cima disso. Se tem uma aplicação de vídeo, quanto tempo o pessoal costuma assistir o teu vídeo? Qual é o percentual que utiliza o vídeo na velocidade normal ou na velocidade 1.5x? Então tem N itens que a gente fala. E nessas fatias, nessas camadas de observabilidade, tu tem a parte de aplicação, métricas de negócio, principalmente as regras de negócio entram aí, que pode impactar, inviabilizar até o funcionamento de uma aplicação. A gente tem o sistema operacional, né? Ou o que tu vai utilizar como base, como plataforma, como
containerização, como serverless, enfim, a tecnologia em si e a própria infraestrutura, né? Seja um data center próprio, seja uma estrutura em cloud, seja uma estrutura sem servidor, ou uma estrutura que vai abrigar os teus microserviços. Lembrando, todo e qualquer momento que quiser perguntar ou comentar algo, fique à vontade. Então, nessa questão, nesse âmbito de observabilidade, o objetivo maior é compreender o que está acontecendo no teu sistema e na tua aplicação com base nas suas saídas. Por isso é importante não só o profissional de infraestrutura, por exemplo, numa aplicação cliente-servidor, que tem lá do servidor, que tu vai olhar os logs de um servidor web, de um servidor de FTP, de um servidor de e-mail, que já são logs padronizados, os principais que tu precisa por essa ferramenta ou por um sistema operacional Linux, mas a nível do desenvolvedor, ter a perspicácia que na hora que der o erro na aplicação dele, esse erro ele tem que ser logado, ele tem que estar legível. O que eu digo com legível? Não pode dar uma mensagem, ocorrer um erro interno do sistema. Claro que algumas coisas não estão tão mapeadas assim, não tem um grau de maturidade tão grande, e isso vai acontecer. Mas todas as que tu puder tratar aqui, olha, ocorreu esse erro porque deu timeout na conexão com o banco. Ocorreu esse erro 404 porque a determinada página não estava acessível, ou 403 porque não tinha permissão, ou porque faltou um objeto dentro do determinado item, né? Não encontrou aquele determinado objeto. Então, tudo isso aí facilita não só a vida da infraestrutura, como a vida do desenvolvedor ou da equipe de desenvolvimento, né? Para identificar o erro e até mesmo o usuário para se reportar. Porque às vezes o usuário, se tirar um print de tela da tua aplicação e enviar para o time analisar, se ele não tiver uma informação mais madura, que faça mais sentido, dificulta o trabalho, né? Então, o objetivo é buscar uma melhor compreensão de como o software está operando, ou até mesmo de como no nível de monitoramento, né, como a tua infraestrutura está se comportando em determinados momentos do dia. Tem empresa que é 24/7, que vai ter demanda o tempo inteiro, tem empresa que tem uma demanda maior em horário comercial ou em horário noturno, então tudo depende do tipo de aplicação, né? E aqui tem um exemplo da questão de uma API, né? Na interação da API, a parte mais superficial dela é o front-end, é onde o usuário vê, onde o usuário enxerga, que nem a gente pode ver na imagem, e ali é mais ou menos 20% do que acontece, né? De todo o ecossistema. Inclusive, existem ferramentas específicas para fazer tracking de erro de front-end, que às vezes é legal também o cara utilizar, né? Dentro dessa parte de observabilidade. E o back-end é responsável ali por 80% das coisas. O back-end, os usuários não enxergam, né? É só o time de desenvolvimento, o time de operações, ocorrem processos repetitivos dentro dessa parte. E vale lembrar que tem coisas que nem mesmo o desenvolvedor tem acesso. Por exemplo, tu desenvolve uma API bancária para o teu core banking. E essa tua API, quando ela está fazendo um pagamento, ela é um hub de pagamento, tu utiliza uma outra instituição financeira para se conectar e buscar essa informação, fazer a transação. De repente, o health check de toda a tua aplicação está ok, está 100%, mas não está na ponta, o cliente que usa a tua aplicação está sofrendo impacto, dizendo que não foi possível executar tal transação. Entra em contato com vocês, vocês olham a aplicação de vocês como um todo, está tudo ok, e qual é o erro? Talvez esteja lá no endpoint de um terceiro que vocês se comuniquem, né? Lá naquela pessoa, lá naquela empresa que executa aquela outra parte do serviço de vocês. E às vezes isso tem uma clareza e às vezes não. E aí a gente fica meio que de mãos atadas, tem que acionar o suporte da outra ferramenta. E isso é muito importante na hora de fornecer um SLA, né? O que é o SLA? É o teu tempo de uptime, o teu tempo de resposta, como é que está a saúde da tua aplicação. Então, tu não pode vender, por exemplo, um SLA de 95% num período de um ano para o teu cliente e garantir que a tua aplicação vai estar 95% do tempo online, se tu depende de alguns serviços de terceiros, seja de infraestrutura, de consumo de recursos, parceiros de negócios, se eles não têm a garantia de 95% ou mais. Como é que eu vou garantir 95% se o meu provedor de cloud, por exemplo, me dá
92% num recurso que eu utilizo. E isso é uma métrica bem importante que o pessoal não leva muito em consideração na hora de montar o esboço do produto e passar adiante, né? Como no teu pitch de vendas ali, o tempo que ele tá, o tempo de uptime dele. Hum. Então, passando ali essa parte de observabilidade, vamos pensar o seguinte, né? Tem um servidor web. Meu objetivo é montar a observabilidade em cima de um servidor web. Aí vem as dúvidas. O que que eu vou utilizar? O que que é importante que eu saiba monitorar? Então, eu vou pedir para vocês colaborarem aí com o que que vocês acham que é importante tu monitorar num servidor web. O que que vocês acham aí? Quem é que se habilita a dar um palpite ou dois ou três para nós? Fique à vontade. Não falem todos ao mesmo tempo aí, hein, pessoal. Ninguém? Então, bora lá. Número de acesso, Número de acessos, Conexão com banco de conexão, dados, conexão com banco de dados. Então, processamento, como tá. processamento, perfeito. Tem muita coisa e isso é importante, essa provocação, porque nem todo profissional, muitos já nascem cloud native, talvez os mais novos aí já estejam desenvolvendo aplicações em nuvem. Alguns não trabalharam uma arquitetura cliente-servidor que no teu braço tu tinha que ter conhecimento, feeling, expertise de mercado, conhecer a aplicação para saber o que monitorar. E às vezes, quando a gente nasce nesse mundo de cloud computing, de serverless, onde as coisas parecem ser mais simples em determinado momento, quando tu precisa ir mais a fundo, né, faltam recursos para entender alguns problemas do ecossistema como um todo. E isso é importante para garantir a saúde de uma aplicação. Então, nesse exemplo aí, que nem vocês passaram algumas informações do que a gente pode monitorar ali num servidor web, eu trouxe algumas questões ali, a nível de máquina física ou máquina virtual num primeiro momento. Qual é o sistema operacional que tu vai utilizar, se é Linux ou se é Windows? Independente do sistema, cada um tem as suas características. E tu tem que saber. Se tu não sabe como desenvolvedor, tu tem que ter a parte, pensar assim, do DevOps, né, desenvolvimento e operações. O profissional de operações, profissional de infraestrutura, o profissional de sysadmin, né, que tiver junto, ele tem que ter essa expertise, eu tenho que buscar ele para a gente garantir a boa saúde do ambiente. Servidor web, qual que eu vou usar? Vou usar o Apache, vou usar o Nginx, vou usar o Tomcat, vou usar o IS, vou usar uma linguagem que não usa nenhum desses servidores e autogerenciável, que nem o Node, que tu gera ali um próprio servidor web dentro da aplicação do Node. Quais são os itens de performance que eu posso fazer um tuning dentro desse ambiente, desse ecossistema? Quais as particularidades do sistema operacional a nível de buffer overflow, de camadas que ele consegue passar os pacotes em rede, que ele consegue entender. Tem sistemas que têm uma características de trabalhar com maiores conexões do que outro sistema por padrão, então tem que configurar isso. Qual a linguagem, as características da linguagem que tu vai utilizar e a parte de storage, né? Como tu vai fazer para armazenar essa informação e garantir a saúde dela, se lotar o espaço do servidor, qual tipo de disco é mais rápido, o que gera mais throughput, mais capacidade de leitura e gravação. Então tem N coisas que a gente tem que analisar na hora que vai escolher uma infraestrutura, seja física, seja virtual, seja de microserviço, seja de container, micro front-end ou serverless para sustentar a nossa aplicação. Tá? Então, com base nisso, alguns problemas que são comuns a gente pegar e passar. Exemplo, tu monta um servidor Linux e tu começa a vender, sei lá, páginas web, uma API de checkout, enfim. Cada processo que o servidor web carrega, ele consome um recurso chamado Open Files no sistema operacional. Como se fosse cada parte da navegação abre uma thread, essa thread gera um arquivo. Por padrão, o sistema operacional Linux tem 1000 arquivos abertos simultaneamente. Se tu não conhece o sistema operacional e tu não te dá conta, tu pode botar mais memória RAM no teu servidor, físico ou virtual, tu pode botar mais CPU
e não vai atender, vai continuar dando o mesmo erro de too many connections, erro de too many open files lá nos logs. E se tu não está atento a esse detalhe, não conhece essa informação do sistema, tu vai botar recursos que não vão resolver o problema. Vai botar outros discos, enfim, por ler open files, e o que que é isso, né? Então a gente tem que conhecer que tu precisa aumentar essa capacidade. E a nível de microserviço, isso também é importante. Tu pode ter uma aplicação em Node, no Express, eu passei recentemente por esse problema, que o Node no Express rodando num container, ele suportava apenas 1000 conexões, por causa dessa questão do Open Files. Tu podia logar no container e tentar aumentar, que na característica dessa aplicação não resolvia. O pessoal tentava colocar mais memória para o microserviço rodar e não resolvia. E aí o que resolveu, né? O que a gente conseguiu fazer? A gente pegou e replicou várias instâncias dessa aplicação, vários pods rodando a aplicação, e cada pod suportava 1000 conexões. E aí a gente teve que escalar 50 pods para 50.000 conexões abertas ali. Então, essa questão lá do sistema operacional Linux trouxe esse problema lá dentro de um microserviço, num container, dentro de um pod, lá num Kubernetes. Então, é importante a gente ter isso. Servidor Apache, tu instala o servidor Apache, por padrão ele aceita no máximo 100 conexões simultâneas. Aí tu vai lá e, pô, mas espera aí, vou botar mais processador, mais memória. Cara, não resolve. Tu tem que ir lá na configuração do servidor web e configurar quantas conexões simultâneas tu pode ter. Mas também não adianta botar 50.000 se ele não tiver processamento e memória suficiente. Aí entra uma questão bem específica de conhecer a aplicação. O desenvolvedor, quando ele estiver montando a aplicação, ele tem que saber, por exemplo, o quanto de memória consome a navegação pela aplicação de um usuário. Sei lá, 10 MB de memória RAM. Bom, então se eu quiser ter 10 usuários, eu preciso de 100 MB. Se eu quiser ter 1000 usuários, eu preciso de 10 GB para poder ter memória para executar aquela determinada função. Então isso é importante. Aí tu vai botando memória e configura também no servidor web qual é o limite que ele pode utilizar. Tempo de timeout. Isso também é uma questão muito legal a nível de infraestrutura. Às vezes na tua infra, tu tá acostumado lá que tu tem uma request que roda em 1 minuto. Cara, e passa de boa. A tua request vai lá em 5 minutos. Passou de boa. 6 minutos? Não. O que eu tenho que fazer? Um servidor web eu tenho que ir lá e aumentar o timeout dela. Vai lá, aumenta e resolve. E se tu botar características de tecnologia dentro da tua aplicação, aliás, dentro da tua infraestrutura, de repente vai botar uma CDN na frente, e a maioria das CDNs por padrão é 60 segundos para dar o timeout. Tu vai ter que saber isso. Puxa, mas eu preciso de 4 minutos e essa aqui só me dá 60 segundos. Então tu vai ter que ver se aquela CDN te atende, se tu vai ter que mudar para outra, se é necessário que tu abra um chamado para fazer um increase, para aumentar o limite daquela cota. Então são coisas que a gente tem que ver, né? A nível de performance, quantas threads vão ser executadas, quantos workers, a linguagem, por exemplo, PHP, preciso subir um arquivo de 50 MB na aplicação que eu fiz. Então, tu tem que ir lá mexer no arquivo de configuração para ele permitir arquivos de até 50 MB, que por padrão é um valor bem menor. Quanto cada processo vai consumir de memória, também tem que fazer essa configuração. Storage, a parte de espaço em disco, de I/O, né, de input e output de dados, leitura escrita. A parte de network, né, também a parte de I/O. Tu tem um link de 50 MB no servidor e para abrir teu site, a tua aplicação, seja ela o que for, tu consumir a tua API, cada requisição consome quantos megas e quantos segundos ocorre isso. E aí tu vai saber, por uma limitação de link, é quantas transações, quantas transactions tu pode ter no mesmo período de tempo, né? Uma transaction consome 10 segundos e consome, um exemplo, 10 mega. Eu tenho um link de 50 mega. Puxa, então eu posso ter tantas conexões naquele determinado
intervalo de tempo, né, naquele slot de tempo. É isso que eu ia perguntar, porque essa questão do tráfego, né, de acesso, por exemplo, tu tem determinado tempo ali, mas aí chega um determinado horário, tem muito acesso e o sistema começa a ficar lento, então esse controle do tráfego de acesso também é importante, né? E acho Também é importante, é justamente isso, Giza, essa parte de observabilidade, a gente tem que pensar bem fora da casinha. A maioria das pessoas se preocupa muito com CPU, memória, requests por segundo, mas dentro de um ecossistema, mesmo que tu não use um servidor, tu trabalhe com serverless, tu tem as cotas, tu tem os limites, né? Que ou é o tráfego de dados, é a largura de banda, tem N coisas que podem degradar conforme a volumetria de acessos que tu tenha e gerar uma não performance, né, da tua aplicação. Então isso aí é bem importante que nem tu comentaste. Então dando a sequência ali, por exemplo, um web server e um browser, o navegador vai abrir a página lá ou consumir fazer um login, enfim. Quantas requests são necessárias para abrir a página? Porque de repente tu tem um servidor, uma função que não está bem preparada para aquela determinada volumetria. Exemplo, para abrir uma página são 50 requests. Entre abrir todas as coisas. Puxa, 50 requests? Bom, eu fiz um teste interno usando uma ferramenta no meu ambiente de desenvolvimento e eu vi que suporta 50 mil requests a minha aplicação, sem eu dar uma pincelada nela. Bom, então se a tua página cada página precisa de 50 requests, poxa, então tu só pode ter lá 1.000 acessos simultâneos, tu vai ter que trabalhar com isso. Tempo de carregamento é uma outra métrica importante. Tu carrega a tua página geralmente em 2, 3 segundos. 2, 3 segundos. Aí um dia tu tá carregando a página em 30 segundos. Por quê? De repente alguém colocou uma nova imagem, fez a atualização de uma imagem na página, não percebeu e não converteu para o melhor formato e essa imagem que antes tinha, sei lá, 1 mega foi para 50 mega. Tu não tratou ela para ir para o formato adequado, né? Aí isso aí já consome mais um tráfego de dados que nem tanto às vezes está diretamente ligado à potência que tu tem da tua infraestrutura para fazer a entrega. Mas a pessoa, o usuário final, ele está num local que está com sinal não é nem 5G, nem 4G, nem 3G, está só num quase 2G lá. Obviamente ele vai sofrer muito mais para abrir essa determinada aplicação. Quanto de memória tu consome por um usuário acessando a aplicação, quanto de processamento esse usuário gera de consumo na tua aplicação, e as métricas também a nível de negócio, né? Quanto tempo um usuário fica mais numa página? Digamos que tu tenha um site de venda de carro e tu tem lá 10 modelos pré-estabelecidos ou de pacotes de viagem. Quanto tempo, qual é a média de maior tempo em qual página que o pessoal fica? Então, é uma métrica importante para saber qual página tua de qual produto chama mais atenção, para que aquela ali tu consiga fazer um impulsionamento maior dentro da rede. Ou até mesmo analisar assim, poxa, faz sentido eu trabalhar com os outros produtos se eles quase não têm procura? De repente eu foco mais nesse produto ou busco novos produtos e descontinuo aqueles outros. Então, tudo isso aí geram estratégias que são métricas já de negócio que a observabilidade pode trazer para a gente. Então, isso aí é aquilo que abre o cérebro da gente ali para N possibilidades. Não é só um cara de infraestrutura, de DevOps, SRE, desenvolvedor que vai pensar nessas métricas. Até mesmo o pessoal da parte de negócio, pessoal de teste de software, vai ver, poxa, nessa build aqui, eu conseguia fazer um fluxo de teste em 3 minutos, agora está demorando 5. E eu faço a mesma coisa. Aonde está o gargalo? Será que essa build perdeu performance? Será que entrou uma feature que não está legal? Ou eu parei de consumir um recurso interno, fiz uma parceria com uma outra empresa e agora essa latência de ler e gravar dados num outro parceiro que está gerando essa não performance da minha aplicação. Então, tudo isso aí são questões muito importantes e relevantes, tá? Isso é um pouco do que eu penso, do que eu gosto de olhar,
do que eu gosto de conhecer uma aplicação antes de começar a fazer a observabilidade dela. E principalmente, né, quando tem a possibilidade de tu não pegar algo pronto, tu participar do desenvolvimento e começar a ver algumas coisas que são importantes, que tu vai ter nos insights em cima do processo de construção da aplicação. Mas se a gente for olhar a questão mais tradicional da observabilidade, né, mais engessada, assim, conceitual, são três coisas. Métrica, traces e logs. São os três pilares da observabilidade, as três coisas mínimas que tu tem que olhar. As métricas, que vão te trazer o consumo de recursos. As métricas podem te gerar alarmes para te avisar de alguma coisa, algum comportamento, desde que configurado. O trace, para ver a jornada daquela determinada request, daquele determinado usuário, daquele determinado fluxo da tua aplicação. E os logs, que vão ajudar a identificar alguma coisa dentro dessas jornadas ou dentro dessas métricas que podem estar sofrendo algum erro, algum problema, alguma vulnerabilidade. Observabilidade também serve para questões de segurança, para questões de vulnerabilidade. Exemplo, a tua aplicação, tu já viu que historicamente ela é mais acessada, ela fica 24 horas disponível, e o tipo de serviço que tu usa online, ele vai ser mais acessado das 8 da manhã às 4 da tarde. Já viu por regra de analytics e tudo mais que é assim que funciona. E no outro dia tu começa a perceber, tendo um bom ambiente, uma boa cobertura de ambiente, que entre 3 e 4 da manhã tá tendo um monte de acesso, um monte de request na tua aplicação, e tu começa a perceber que tá vindo lá da Rússia, da China, da Coreia, do Uzbequistão. Cara, tem algo errado, eu não tenho cliente lá. Então, poxa, se eu não tenho cliente lá, esse dado ele é importante para que numa camada de segurança eu possa, de repente, bloquear os acessos oriundos desses outros países, fazer um bloqueio por geolocalização. Então, num contexto geral aí dos três pilares. Falando um pouquinho sobre métricas, né? As métricas, essa telinha, ela dá um exemplo ali, ó. Tem métrica de network, de rede, de consumo de CPU, de network in, network out, de processamento, de consumo de disco. Tem muita coisa que tu pode utilizar métrica, principalmente usando os agents, né? Então ali tu tem indicador de consumo, indicador de falha e desempenho, performance, saúde do ambiente. E tu pode ter os warnings, né? O que são os warnings ali? Que na realidade o warning serve mais para a gente que está configurando. Não fixa 100% nas métricas padronizadas, porque tu tem que ter atenção com os limites pré-definidos. Exemplo, às vezes tu instala um agent na tua infraestrutura ou na tua aplicação para ficar monitorando ela. E aí tu declara que tu quer ter um alerta quando a memória, por exemplo, o consumo de memória estiver em 90%. Se a tua aplicação ela tem uma escala simples, quando chegar em 90%, tu recebe o alerta, ela vai chegando em 91, 92, 93, cara, tá tudo certo. Mas se a tua aplicação escala muito rápido e quando chega em 90%, não é assim 80, 85, 89, 90, 91 e chegou o alerta. Ela está em 50% de memória, 70% já bateu 100%. Às vezes trava o ecossistema e o agent não funciona e não dispara o alerta. E tu acha que está tudo ok. Então é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Impor um limite de muito elevado, os alertas com base em limite também tem que cuidar, não confiar nas métricas para tudo, né? Tem que conhecer a aplicação e ter um bom discernimento sobre isso. Outro exemplo, tem aplicações que o pessoal faz escala, aumenta a infraestrutura ou enxuga por consumo de CPU e memória. Mas num caso recente, a gente teve que fazer um trabalho conhecendo a aplicação e perceber que CPU era muito baixo, memória era médio, e o que travava a aplicação era que ela não tinha recurso de rede suficiente. Então, o tipo de escala para gerar uma infraestrutura maior naquele determinado momento, precisavam de mais recursos para entregar mais network. Aí nessa aplicação tinha que escalar as máquinas virtuais,
que sustentavam o ambiente em cima de EC2, em cima de máquina virtual para ter um throughput de rede maior, porque o grande gargalo era a rede, não era CPU e memória. Então, nem sempre as métricas mais triviais são as que vão resolver o nosso problema, tá? Já estava aqui. Então, o que é importante, né, no scaling de uma aplicação, seja em scaling vertical ou horizontal, né? Tu ter o conhecimento, entender a aplicação para aplicar uma métrica correta. Todo mundo, como eu comentei, a maioria dos casos é CPU e memória, mas existem outros itens que são interessantes, como disco, se teu gargalo é em disco, se teu gargalo é o tráfego de rede, ou até mesmo CPU tá legal, memória tá legal, e a quantidade de requests por segundo é o que está barrando a tua aplicação. Então aí tu tem que usar um recurso para monitorar essas requests e em cima delas, olha, chegou em 1000 requests, por exemplo, escala. E sempre que chegar um número de 1000 em 1000, ele vai escalando microserviços, micro frontends, enfim, para dar vazão e não travar a aplicação, né? Não começar a dar timeout, não deixar lento, não ficar na fila. E as métricas, daí tu gera os alarmes. Nessa tela aqui tem um exemplo de um produto até nosso, né? Onde a métrica aqui do banco de dados está setada em 80%. Então, sempre que chegar em 80% o consumo de processamento desse banco de dados, não quer dizer que é um problema, até porque estamos 20% além de chegar no limite, mas ele já gera um alerta. E aí a gente consegue ir lá e dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Ver se é um consumo normal da aplicação, se daqui a pouco uma query que entrou está mal formatada e poderia ser melhor pensada, melhor organizada para não consumir tanto espaço. Então são umas questões bem importantes aí que a gente tem nesse formato, né? Outro exemplo aqui nessa tela, a gente tem aqui, são telas da Amazon, tá, pessoal? A gente usa bastante a Amazon aqui dentro da OB para a maioria dos produtos e dos nossos parceiros de negócio. Então, aqui é um exemplo de política, né, de upscaling, de aumentar a capacidade de atender usuários da aplicação, e essa aqui é feita por rede, né, feita por um throughput de rede. Sempre que a rede passar daquele limite por um tempo X, são 55 megas de consumo, ele já vai começar a escalar. Então, quando ele tiver duas máquinas, talvez aquela escala baixe para 25 MB e ele fique ali. Mas se ele continuar ainda assim com um throughput alto de rede, ele vai lá e aumenta mais uma máquina para garantir que aquela determinada aplicação continue a pleno vapor, funcionando, atendendo todo mundo da melhor maneira possível, né? Cumprindo o seu objetivo. Para métrica, no nosso caso, a gente usa muito CloudWatch Metrics para fazer isso, instala Agent quando a estrutura é mais convencional, né? Configura alarme, mas tem muitas ferramentas de mercado para isso, tem muitos players, tem ali o Splunk, Dynatrace, New Relic, Datadog, cara, Grafana, tem muita coisa que tu pode utilizar para fazer o teu gerenciamento de métricas. Tu pode usar desde coisas mais simples, coisas desenvolvidas por vocês, porque de repente tem uma questão muito específica do negócio que talvez essas ferramentas não atendam ou seria um custo muito elevado para atender aquele determinado item. Então, de repente, vocês mesmos podem desenvolver, né, algo neste sentido, algo que seja mais do core business de vocês ali. Então, até a nível de desenvolvimento, é muito importante tu já desenvolver as aplicações pensando num health check, né? Não somente o health check assim, bate no front-end respondeu, dá o ok. Às vezes, ele tem que ter uma jornada. Quando tu faz a solicitação do endpoint de health check, ao invés de ele simplesmente responder que ele está ok, ele poderia fazer uma consulta no banco, checar um Dynamo, executar um Lambda, tudo que a aplicação vai trigando, ele poderia ter uma jornada nesse sentido e aí te retornar o ok, e aí sim tu valida que está ok. E até mesmo pegar o tempo de resposta dessa jornada, porque se outra parte da infraestrutura está comprometida, assim a gente vai conseguir saber também, beleza? Então esse aí foi o primeiro pilar ali que nós comentamos de métricas.
Dando a sequência, traces, né? A parte de traqueamento, enfim, ele é muito importante, é um pilar muito importante da observabilidade. E ele já vai muito para o desenvolvimento, né? O desenvolvimento tem que pensar nos traces, no traqueamento, no end-to-end da aplicação, e é importante saber o quanto demora em cada espaço da tua jornada. Registrar o caminho das requests, e aí isso aí melhora a visibilidade do serviço, que daí tu consegue entender aonde pode estar ocorrendo o gargalo na tua aplicação. Exemplo, poxa, o meu site bancário está tão lento para abrir hoje, o pessoal abre o chamado. Aí vocês, primeira coisa que o pessoal olha, infraestrutura. Tá tranquilo CPU, tá tranquilo memória, tá tranquilo disco, tá tranquilo network. Bom, aqui não é. Vai para dentro da aplicação, vai olhar o trace, aí começa a perceber que, olha, tá dando erro num processo da jornada, né? Da request sai daqui, bate no banco e o problema está lá no banco, que a query está demorando. Na CPU e memória do banco tá legal. De repente tem ali a query gerou um lock, foi uma query mal formatada. Ou daqui a pouco aquela determinada requisição, ela sai da tua infraestrutura e vai num parceiro. E lá no parceiro ela está demorando para ter o retorno. Então tu já consegue ter uma visão como um todo da jornada. Então é bem importante a gente desenvolver aplicações que tenham que façam esse trace, esse traqueamento, né? Aqui é um exemplo que eu trouxe que tu pode fazer um trace, ter uma visão do trace, uma coisa bem simples. Acessei o site da OB com a parte do inspecionar e aí a gente consegue visualizar ali todo o tempo, né, todo o traqueamento de carregamento do site, o tempo que ficou, quantos milissegundos ficou em cada pedacinho do carregamento do site, qual o tamanho de cada transferência de dados que teve e o tempo total que foi necessário para abrir o site, quantas requests foram necessárias para fazer isso. Então, isso aí acaba sendo importante, né? Tu navegar por dentro da aplicação tendo essas métricas, porque daqui a pouco começa a demorar muito uma parte para carregar, porque sem querer alguém fez um deploy e saiu do S3 uma determinada imagem, e ele demora para dar o timeout, ou como eu comentei, subiu uma imagem que era para ser de, sei lá, de 38 kilobytes e subiu ela sem ser tratada com 10 mega, e subiu 10 imagens assim, e vai ter que trafegar 100 mega, né? Então, algo bem importante aqui, com relação a algo a nível de trace simples que a gente pode utilizar dentro do próprio navegador. Por que está demorando? Aí tu consegue dar uma olhada ali. Um recurso também bem utilizado por testadores, por desenvolvedores ou até por usuários que sabem inspecionar para poder fazer essa análise. Aqui já tem uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, e aí entra naquela parte dos health checks, né? Aqui tem uma tela de uma ferramenta chamada Uptime, que a gente consegue verificar se as APIs, se os endpoints, eles estão 100% funcionais ou não ao longo de um período de tempo. E aí é que a gente consegue ver que nos últimos 90 dias a API está 100% funcional, e só dentro desses 90 dias, alguns dias que ela teve uns picos de ficar lento, mas esse lento não é nem a nível de ficar amarelinho, né, que é uma lentidão muito perceptível, ou vermelho, que é quebrado, né, que é num formato que a gente não deu um problema geral e não conseguiu responder em si, né? Então, ferramentinha aí de uptime. Além disso, para quem utiliza essa parte... Opa, só um momentinho. Beleza. Acho que retornando aqui tem um exemplo, né, do X-Ray. Às vezes, quando a gente trabalha com Lambda, trabalha com algumas questões serverless, ou mesmo que não sejam, tu pode implementar o X-Ray para fazer o tracking desde a request do cliente por toda a jornada necessária aqui da comunicação, tá? Então, a gente tem essa possibilidade aqui. E com esta ferramenta, opa, aqui,
E com essa ferramenta, dentro do X-Ray, a gente consegue visualizar quanto tempo em cada endpoint, ou em cada parte do método POST, GET, DELETE e assim por diante, a aplicação passou e demorou. Né? Só um instantinho. Então, ali a gente tem essas informações. Isso acaba sendo bem importante para saber onde é que está a degradação do sinal. Então, nessas ferramentas, quando tiver alguma parte não funcionando, esse carinha aqui, por exemplo, que é o banco de dados, ele poderia estar em vermelho. Significa que toda a jornada da tua request está ok, chega, por exemplo, nessa tabela do Dynamo, ok, tem um retorno, mas tudo que vai consumir este pedaço aqui tem uma lentidão maior ou fica indisponível. Então a gente consegue ter uma visão da parte de infraestrutura do componente com problema. Tá? Acho que eu tenho uma imagem sobre isso aqui. Isto. Tá? Então aqui num exemplo, né, tu tem o tempo médio que a request demora em cada endpoint para passar, porém tem um endpoint aqui que está demorando, uma parte da aplicação que está demorando para ter a resposta. E aí a gente consegue, opa, o cliente final está reclamando de lentidão. Aonde está o problema? Tu tendo essa visibilidade trace, tu consegue olhar e identificar o gargalo e aí tu começa a analisar somente esse item específico e não ficar correndo para tudo que é lado tentando identificar o problema. Tá? Então, traces, o que é importante? Escolha o seu software, né, a sua ferramenta de APM. Tem várias ferramentas que fazem isso. Né? A tua própria cloud, independente da que seja, ela já te fornece uma ferramenta para isso. Mas, se tu quiser usar uma open source própria, uma ferramenta paga, uma trial, tu também tem toda a liberdade de trabalho e escolha. Mas define bem as tuas métricas e analise também, faça uma análise das integrações entre recursos. Exemplo, nessa outra imagem aqui, se todo o teu ecossistema está verde, tem que ver se tu não tem a possibilidade de buscar essa informação, buscar a informação se o endpoint externo de um parceiro, de uma API, sei lá, do Proteus, de um banco, da GetNet, de um outro recurso que tu consome, se ela está lenta. E aí tu tem que transferir os teus esforços em buscar o contato com esse fornecedor para resolver o problema. Há poucas semanas agora, caiu a região da Virgínia da Amazon vários serviços e muitas pessoas, né, muitas empresas ao redor do globo aí foram afetadas. Assim como caiu esses tempos também o Azure DevOps, muitas pessoas foram afetadas, não conseguiam fazer deploy. No caso da Amazon, quem utilizava, acho que foi o Lambda, as aplicações em Lambda não estavam funcionando, e aí tu começa a ver quem usa aqueles recursos ou não, né? E o último pilar, né, dos 3 pilares básicos ali, a parte de logs. Né? Log é um registro imutável, porque se tu deixar alguém mexer no log, tu tem problema. Imagina ter um log de auditoria de banco, e aí alguém poder ir lá e editar aquele log. Então alguém pode fazer algo indevido, vai lá, altera e mascara o determinado problema. Então o log ele tem que ser imutável. Geralmente ele contém data e hora, timestamp, né? E eles registram eventos do que está acontecendo. Pode ser um evento de banco de dados, de firewall, de login, tráfego de rede, de acesso ao servidor web, né? Então aqui eu tenho uma tela simples de log, de um exemplo de um servidor Linux, e aí dentro desses arquivos a gente consegue fazer a coleta das informações, mas tu tem que ir no servidor e olhar o arquivo. Isso é um detalhe importante, que a gente vai tratar em instantes. Aqui tem um modelo também de um arquivo de log de um acesso de um servidor web. Ó. Então, o log ele pode ser num formato texto puro. Tu loga no servidor e olha um arquivo de texto e vai vendo, olha, houve um get neste arquivo, nesta data e hora, proveniente deste IP que teve um status 200, que conseguiu abrir, que foi com tal navegador, em qual sistema operacional. Então, o log, um exemplo de texto. O log também, ele pode ser num formato de JSON.
é um outro formato, e esse aqui é um exemplo de uma tela da Amazon, né? Lá no CloudWatch, na parte de log groups. Então, tu pode ter também o log num formato de JSON para buscar informação. Então, log tu tem texto, JSON e binário, né? Um outro formato de armazenamento de logs. Aqui, por exemplo, os logs do banco MySQL, o MySQL, né? O MySQL, ele grava diversos tipos de log para tentar também fazer um recover dele. E esses logs são binários. Se a gente for fazer a leitura deles, fica a nível humano, assim, né? Fica ilegível, diferente de um JSON ou um log de texto. Então, os logs têm esses três tipos aí. E aí vem a importância dos logs, pessoal. Tu tem um servidor web. Por algum motivo, tu não consegue fazer um chaveamento end-to-end em cima de IP, né? Que seria uma parte mais básica de segurança, assim, independente se é on-premises ou cloud, que a gente pode utilizar. É importante tu ter log, porque lá no log tu vai fazer uma coleta de, poxa, lá no alf.log, será que está tendo tentativas de login? Tu pode fazer uma leitura nesse arquivo, percebe aqui que alguém botou um sistema de brute force para tentar adivinhar usuário e senha, e aí tu pode utilizar alguma ferramenta open source, enfim, ou criar tua própria ferramenta, ou bloquear manualmente os acessos daquele determinado IP. Então, por exemplo, aqui tem uma ferramenta chamada Fail2Ban, que a gente utiliza em servidores Linux, que tem acesso remoto via SSH e necessitam estar expostos por alguma regra de negócio, ele não pode ficar bloqueada a porta de acesso. Então ele vai sofrer brute force. E aí tu pode botar uma ferramenta, né, que fique verificando se no intervalo de, sei lá, de 3 segundos, quantas requests teve de tentativa de usuários de login, né, de usuário e senha de um determinado IP. Poxa, peraí, sim, tá tendo 3 requests por segundo, isso é uma característica de um ataque de brute force. Aí tu gera a tua regra de bloqueio e essa ferramenta começa a bloquear aqueles IPs automaticamente. Não fica exposto sempre tentando conseguir fazer o acesso. Ele vai automaticamente bloqueando. Então, esse é um exemplo no caso do mundo do Linux. Aqui tem um exemplo de uma ferramenta que é o EVL, né, o Evil Watcher, para o Windows, que é um log do Windows de tentativas de logon, que está dando acesso negado. E se esse servidor está exposto para a internet, uma hora vai logar e vai, por exemplo, botar um ransomware lá, encriptar todos os dados daquele servidor. Uma das possíveis formas, mas o mínimo que tu tem que ter lá é uma ferramenta que nem essa que começa a monitorar quais os IPs que são permitidos, que seria geralmente a tua rede local ou a tua DMZ, e aí depois tu cria uma regra na internet. Olha, se tiver mais de 3 requests por segundo com o logon dando inválido, bloqueia. E aí ele começa a bloquear a lista de IPs desse possível ofensor. Então, aqui, a nível de Amazon, né, quando a gente faz as nossas aplicações, a gente tem todas elas os logs, né, armazenados no CloudWatch aqui, na parte log group. Tu pode pegar os logs do Windows também e colocar aqui, tu pode pegar os logs do Linux e colocar ali. Qualquer tipo de sistema, tu pode colocar os logs aqui, tu pode agrupar esses logs e tu pode gerar alarmes em cima dos logs. Por exemplo, faz de conta que tu colocou os logs de tentativa de invasão, o Fail2Ban tá bloqueando esses caras, esses ofensores, e tu tá também salvando essa informação não somente no Linux, mas também tá enviando isso para o CloudWatch. Tu pode criar uma regra aqui no CloudWatch que sempre que tiver uma mensagem de erro, uma mensagem de login inválido, enfim, mais de uma mensagem de login inválido do intervalo de 30 segundos, ele enviar um e-mail para ti com essa informação. Olha, estão tentando invadir um servidor. Talvez o Fail2Ban provavelmente já tenha bloqueado, mas tu já sabe, opa, tal parte da minha aplicação pode estar descoberta. Então isso aí foi um exemplo a nível de tentativa de acesso remoto. E aqui é um exemplo dentro de uma aplicação nossa que no log, né, não nesse log da aplicação que está exportando dados, não pode ter uma mensagem escrita error. Se aparecer uma mensagem escrita error dentro do arquivo de log,
vai bater o valor 1, porque, olha, encontrei o erro, vai bater o valor 1. Quando bater o valor 1, ele vai disparar um e-mail para o determinado time informando, olha, tal rotina não foi possível executar, teve um erro lá. E aí o pessoal vai lá e dá uma analisada, ver se tem como verificar, rodar uma determinada rotina de novo. Então, nessa parte de logs. Né? Então, aqui foi criado o alarme, né? Um exemplo de criação de alarme, mensagem que vai no alarme. Né? E se ele encontrar o valor 1 lá num período de hora em hora, ele está verificando. Se naquele log tiver o valor 1, encontrou a mensagem de erro, dispara um e-mail para o time, aí o time lá vai fazer a sua operação de verificação, de controle, de validação e assim por diante. Tá? Aqui é um outro exemplo, para finalizar, se não me falha a memória. Aqui é um outro exemplo de, olha, está tendo muita request na minha aplicação. Muita request na minha aplicação. Será que é normal isso? Tu consegue fazer uma query lá no CloudFront, lá na tua CDN, para verificar qual é o IP que está tendo o maior número de acessos. Aí tu vai ver, opa, não conheço esse IP, não é de um cliente meu. Então tu já bloqueia ele que pode ser um invasor. Ou se é de um cliente teu, pode ser que na configuração das duas plataformas end-to-end, na comunicação entre elas, tenha ficado algum parâmetro errado que ele fique em looping tentando conectar. Então serve também para isso. Nesse exemplo era um ofensor, aí tu tem que ir lá na tua VPC, na parte de rede, e criar a regra com aqueles IPs para dizer, olha, desses IPs não aceito conexão nenhuma. E aí, cara, se tu quiser dar usuário e senha para esse IP, fazer qualquer coisa, ele não consegue mais chegar em China. Então, esse IP não é como se tu fica apartado, não é mais possível que ele chegue até você. Então, a observabilidade eu gosto de dizer que está em tudo, né? Obviamente, devem ter coisas que a gente não consiga hoje fazer observabilidade, mas talvez no futuro sim. Mas está em tudo, está em CDN, está em WAF, está na parte de FinOps. Poxa, cria uma telemetria. Olha, eu gasto $1.000 por dia nessa conta. Se chegar a 1.200 por dia, me gera um alerta, né? Porque tu nem sempre consegue estar controlando aquilo. Então, identidade de acesso, tem usuários que não logam final de semana, um logou, gera um alarme. Operações de gerenciamento, quantidade de erros, 4xx e 5xx que está tendo na tua aplicação, olha, deu mais de 20 erros 5xx no intervalo de 5 minutos, gera um alerta. CVEs da parte de vulnerabilidade e para regras de negócio, né? Num determinado dia de prova, sei lá, tem tantas provas que estão sendo feitas e tantas estão dando erro. Então, um exemplo de regra de negócio. Visto isso, muito obrigado aí pela atenção de todos